Lugar da interpretação. Diante das características que evocamos acima e dos conceitos que apresentamos, cabe começar a refletir sobre o dispositivo da análise. Se a linguagem funciona desse modo, como deve perceber o analista? Que escuta ele deve estabelecer para ouvir para lá das evidências e compreender, acolhendo a opacidade da linguagem, a determinação dos sentidos pela história, a constituição do sujeito pela ideologia e pelo inconsciente, fazendo espaço para o possível, a singularidade, a ruptura, a resistência. Como dissemos mais acima, a proposta é a da construção de um dispositivo de interpretação. Esse dispositivo tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar. O que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente o sentido de suas palavras. A análise do discurso não procura o sentido verdadeiro, mas real do sentido em sua materialidade linguística e histórica. A ideologia não se apreende. O inconsciente não se controla com o saber. A própria linguagem funciona ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo. Todo enunciado, dirá Michael Pechet, descritível como uma série de pontos de deriva possível oferecendo lugar à interpretação. Ele é sempre suscetível de ser, tornar-se outro. Esse lugar do outro enunciado é o lugar da interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos sentidos e na constituição dos sujeitos. E também relação à interpretação que podemos considerar o interdiscurso, o exterior, como a alteridade discursiva. É porque há o outro nas sociedades e na história, diz Michael Pechet, correspondente a este outro linguageiro discursivo, que aí pode haver ligação, identificação ou transferência, isto é, existência de uma relação abrindo a possibilidade de interpretar. E é porque há essa ligação que as filiações históricas podem se organizar em memórias e as relações sociais em redes de significantes. Temos afirmado que não há sentidos literais guardados em alguns lugares, seja o cérebro ou a língua, e que aprendemos a usar. Os sentidos e os sujeitos se constituem em processos em que há transferência, jogos simbólicos dos quais não temos o controle e nos quais o equívoco, o trabalho da ideologia e do inconsciente estão largamente presentes. A transferência presente nos processos de identificação dos sujeitos constitui uma pluralidade contraditória de filiações históricas. Uma mesma palavra, na mesma língua, significa diferentemente, dependendo da posição do sujeito e da inscrição do que diz em uma ou outra formação discursiva. O analista deve poder explicitar os processos de identificação pela sua análise, falando a mesma língua, mas falando diferente. Se assim é, o dispositivo que ele constrói deve ser capaz de mostrar isso, de lidar com isso. Esse dispositivo deve poder levar em conta ideologia e inconsciente assim considerados. O dispositivo, a escuta discursiva, deve explicar os gestos de interpretação que se ligam aos processos de identificação dos sujeitos, suas filiações de sentido, descrever a relação do sujeito com sua memória. Nessa empreitada, descrição e interpretação se interrelacionam, e é também tarefa do analista distingui-las em seus propósitos de compreensão. Podemos mesmo dizer que a interpretação aparece em dois momentos da análise. A. Em um primeiro momento, é preciso considerar que a interpretação faz parte do objeto da análise, isto é, o sujeito que fala, interpreta e o analista deve procurar descrever esse gesto da interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido à análise. B. Em um segundo momento, é preciso compreender que não há descrição sem interpretação, então o próprio analista deve estar envolvido na interpretação. Por isso é necessário introduzir-se um dispositivo teórico que possa intervir na relação do analista com os objetos simbólicos que analisa, produzindo o deslocamento em sua relação de sujeito com a interpretação. Esse deslocamento vai permitir que ele trabalhe no entremeio da descrição com a interpretação. O que se espera do dispositivo do analista é que ela lhe permita trabalhar não numa posição neutra, mas que seja relativizada em face da interpretação.
é preciso que ele atravesse o efeito de transparência da língua, da literalidade do sentido e da onipotência do sujeito. Esse dispositivo vai, assim, investir na opacidade da linguagem, no descentramento do sujeito e no efeito metafórico, isto é, no equívoco, na fala e na materialidade, no trabalho da ideologia. A construção desse dispositivo resulta na alteração da posição do leitor para o lugar construído pelo analista, lugar em que se mostra a alteridade do cientista, a leitura outra que ele pode produzir. Nesse lugar, ele não reflete, mas situa, compreende o movimento da interpretação inscrito no objeto simbólico que é seu alvo. Ele pode, então, contemplar, teorizar e expor, descrever, os efeitos da interpretação. Por isso é que dizemos que o analista de discurso é diferença da hermenêutica. Não interpreta, ele trabalha nos limites da interpretação. Ele não se coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia. Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o processo de produção dos sentidos em suas condições, sem procurar eliminar os efeitos da evidência produzidos pela linguagem em seu funcionamento e sem pretender colocar-se fora da interpretação, fora da história, fora da língua. O analista produz em seu dispositivo teórico de forma a não ser vítima desses efeitos, dessas ilusões, mas a tirar proveito delas. E o faz pela mediação teórica, para que, no funcionamento do discurso e na produção dos efeitos, ele não reflita apenas nos sentidos do reflexo da imagem da ideologia, mas reflita no sentido do pensamento. Isto significa colocar em suspenso a interpretação, contemplar, que na sua origem grega tem a ver com Deus, com o movimento em que o herói contempla antes da luta. Ele encara sua tarefa, ele pensa. Em nosso caso, trata-se da teoria no sentido de que não há análise de discurso sem a mediação teórica permanente em todos os passos de análise, trabalhando a intermitência entre descrição e interpretação, que constitui ambas o processo de compreensão do analista. É assim que o analista de discurso encara a linguagem. Tendo isso em conta, ele constrói finalmente um dispositivo analítico que ele particulariza a partir da questão que ele coloca face aos materiais da análise que constitui o seu corpus e que ele visa compreender em função do domínio científico a que ele vincula seu trabalho. Com esse dispositivo, ele está em medida de praticar sua análise. E a partir desse dispositivo que ele interpretará os resultados a que ele chega para a análise do discurso que ele empreendeu. Para isso, é preciso que ele compreenda como o discurso se textualiza. As bases da análise. Um dos primeiros pontos a considerar, se pensamos a análise, é a constituição do corpus. A limitação do corpus não segue critérios empíricos, positivistas, mas teóricos. Em geral, distinguimos o corpus experimental e o arquivo. Quanto à natureza da linguagem, devemos dizer que a análise de discurso interessa-se por práticas discursivas de diferentes naturezas, imagem, som, letras, etc. Não se objetiva nessa forma de análise a exaustividade de chamamos horizontal, ou seja, em extensão, nem a completude ou exaustividade em relação ao objeto empírico. Ele é inesgotável. Isso porque, por definição, todo discurso se estabelece na relação com o discurso anterior e aponta para outro. Não há discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do qual se podem recortar e analisar estados diferentes. A exaustividade almejada, que chamamos vertical, deve ser considerada em relação ao objeto da análise e à sua temática. Essa exaustividade vertical em profundidade leva a consequências teóricas relevantes e não trata os dados como meras ilustrações. Trata de fatos da linguagem com sua memória, sua espessura semântica, sua materialidade linguística discursiva. Assim, a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas. Decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca da propriedade discursiva. Atualmente, considera-se que a melhor maneira de atender às questões da constituição do corpus é constituir montagens discursivas que obedeçam critérios que decorrem dos princípios teóricos da análise de discurso.
face aos objetos da análise e que permitam chegar à sua compreensão. Esses objetivos, em consonância com o método e os procedimentos, não visam a demonstração, mas a mostrar como o discurso funciona, produzindo efeitos de sentido. E aí, não podemos evitar uma distinção produtiva que existe entre discurso e texto. Esta, por sua vez, traz necessariamente consigo a que existe entre sujeito e autor. O texto e a unidade que o analisa tem diante de si e da que ele parte. O que faz ele diante de um texto? Ele o remete imediatamente a um discurso que, por sua vez, se explicita em suas regularidades pela sua referência a uma ou outra formação discursiva, que por sua vez ganha sentido porque deriva de um jogo definido pela formação ideológica dominante naquela conjuntura. A dificuldade está em que não há um contato inaugural com o discurso ou discursos, com o material que é nosso objeto de análise. Isto porque ele não se dá como algo já discernido e posto. Em grande medida, o corpus resulta de uma construção do próprio analista. A análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que se organiza face à natureza do material e à pergunta, ponto de vista, que o organiza. Daí a necessidade de que a teoria intervenha a todo momento para reger a relação do analista com o seu objeto, com os conteúdos, com ele mesmo, com a interpretação. Consequentemente, também não dizemos da análise que ela é objetiva, mas que ela deve ser o menos subjetiva possível, explicitando o modo de produção dos sentidos do objeto em observação. Por isso mesmo, concluída a análise, o que podemos avaliar é que a capacidade analítica do pesquisador, pela habilidade com que ele pratica a teoria, face à sua responsabilidade teórica, portanto, a sua capacidade de escrita, explicitação da análise, para interpretar os resultados de seu processo de compreensão do discurso que analisa. Uma vez analisado, o objeto permanece para novas e novas abordagens. Ele não se esgota em uma descrição. E isto não tem a ver com a objetividade da análise, mas com o fato de que todo discurso é parte de um processo discursivo mais amplo que recortamos e a forma de recorte determina o modo de análise e o dispositivo teórico da interpretação que construímos. Por isso, o dispositivo analítico pode ser diferente nas diferentes tomadas que fazemos do corpus, relativamente à questão posta pelo analista em seus objetos. Isso conduz a resultados diferentes. Por exemplo, se analisamos um texto do século XVII, pensando o discurso jesuítico na colonização do Brasil, vamos propor um discurso que mobiliza noções que não serão as mesmas se considerarmos o mesmo texto em função de uma análise que visa compreender como eles se encontram traços do discurso machista, por exemplo. Os textos para nós não são documentos que ilustram ideias pré-concebidas, mas monumentos nos quais se inscrevem as múltiplas possibilidades de leitura. Nem tampouco nos atemos aos seus aspectos formais, cuja repetição é garantida pelas regras da língua, pois nos interessa sua materialidade, que é a linguística histórica. Logo, não se remete a regras, mas às suas condições de produção em relação à memória, onde intervém a ideologia, o inconsciente, o esquecimento, a falha, o equívoco. O que nos interessa não são as marcas em si, mas o funcionamento do discurso. É este funcionamento que procuramos descrever e compreender. Uma questão de método. Há uma passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a superfície linguística, o material da linguagem bruto coletado, tal como existe, o objeto discursivo, este sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial, feito em uma primeira instância pelo analista e já se encontra superficializado. Em que concerne esse processo de dessuperficializado,
justamente na análise que chamamos de materialidade linguística, o que se diz a quem diz em circunstâncias, etc. Isto é, naquilo que se mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação, em que o sujeito se marca no que diz, fornecendo-nos pistas para compreender o modo com que o discurso que pesquisamos se textualiza. Observamos isso em função de formações imaginárias, a imagem que se tem de um eleitor universitário, de um docente, de um candidato a reitor, de movimento social, etc., em suas relações de sentido e de forças, de que lugar fala X, Y, etc., através dos vestígios que deixam no fio do discurso. Com isso, procuramos dar conta do chamado esquecimento numérico. 2. Do domínio da enunciação, e que dá a impressão de que aquilo que é dito só poderia ser dito daquela maneira. Com esse primeiro movimento de análise, trabalhamos no sentido de desfazer os efeitos dessa ilusão. Construímos, a partir do material bruto, um objeto discursivo em que analisamos o que é dito nesse discurso e o que é dito em outros discursos, em outras condições afetadas por diferentes memórias discursivas. Começa a aparecer aí o modo de funcionamento do discurso, observada a relação que existe entre diferentes superfícies linguísticas face ao mesmo processo discursivo. Com isto detectado, a relação do discurso com as formações discursivas. O objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista e, para se chegar a ele, é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a superfície linguística, o corpus bruto, o dado empírico, de um discurso concreto, em um objeto teórico, isto é, um objeto linguisticamente dessuperficializado, produzido por uma primeira abordagem analítica que trata criticamente a impressão de realidade do pensamento, ilusão que sobrepõe palavras, ideias e coisas. A partir desse movimento, estamos em medida de analisar propriamente a discursividade que é nosso objetivo, porque já começamos a entrar no processo discursivo e saímos de seu produto acabado, no qual estávamos presos, e cujos efeitos nos afetam linguisticamente e ideologicamente. A análise, aliás, visa justamente deslocar o sujeito face a esses efeitos. Esse é já um momento de compreensão que se sustenta em uma primeira etapa de análise praticada pelo dispositivo analítico. No exemplo que apresentamos, construímos o objeto discursivo, colocando o texto exposto no campus vice, voto, sem medo em relação com o texto por nós formulado como contraponto, vote com coragem. Essa já é uma construção da análise e desfaz o produto enquanto tal para fazer aparecer o processo. Com isso, já estamos nos colocando teoricamente em guarda do ponto de vista dos efeitos do discurso e produzindo um recorte que vai organizando o corpus. Nosso ponto de partida é o de que a análise do discurso visa compreender como um objeto simbólico produz sentidos. A transformação da superfície linguística em um objetivo discursivo é o primeiro passo para essa compreensão. Inicia-se o trabalho de análise pela configuração do corpus, delineando-se seus limites, fazendo recortes na medida mesma em que se vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, pois a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir e vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise. Esse procedimento dá-se ao longo do trabalho. Começamos por observar o modo de construção, a estruturação, o modo de circulação e os diferentes gestos de leitura que constituem o sentido do texto submetido à análise. A partir desse momento, estamos em condições de desenvolver a análise a partir dos vestígios que aí vamos encontrando, podendo ir mais longe na procura do que chamamos processo discursivo. No exemplo que tomamos, só podemos compreender o que é esse modo peculiar de significar do discurso político universitário, se aprofundarmos a análise e atingirmos, em uma segunda fase, o processo discursivo. Nessa nova passagem agora do
objeto para o processo discursivo, passamos ao mesmo tempo do delineamento das formações discursivas para uma relação com a ideologia, o que nos permite compreender como se constitui o sentido desse dizer. No caso de Vote Sem Medo, é neste passo que vemos na rede de filiações de sentidos e suas relações desenhadas pela ideologia, o compromisso de dizer com a memória do fascismo, como um efeito que os próprios locutores podem até mesmo desconhecer, mas que está lá com sua eficácia. Entre as inúmeras possibilidades de formulação, os sujeitos dizem X e não dizem Y, significando produzindo-se em processo de identificação que aparecem como se estivessem referindo a sentidos que ali estão, enquanto produtos da relação evidente da palavra e a coisa. Mas, como dissemos, as palavras refletem sentidos de discursos já realizados, imaginados ou possíveis. É desse modo que a história se faz presente na língua. Processos como paráfrase, metáfora, sinonímia são presença da historicidade da língua. Dito de outro modo, esses processos atestam na língua sua capacidade de historizar-se. Fatos vividos reclamam sentidos e seus sujeitos se movem entre o real da língua e o da história, entre o acaso e a necessidade, o jogo e a regra, produzindo gestos de interpretação. De seu modo, o analista encontra no texto as pistas dos gestos de interpretação que se tecem na historicidade. Pelo seu trabalho de análise e pelo dispositivo que constrói, considerando os processos discursivos, ele pode explicitar o modo de construção dos sujeitos e de produção dos sentidos. Passa da superfície linguística, corpus bruto, textos, para o objeto discursivo e deste para o processo discursivo. Isso resulta para o analista com seu dispositivo em mostrar o trabalho da ideologia. Em outras palavras, é trabalhando essas etapas da análise que ele observa os efeitos da língua na ideologia e a materialização dessa na linguagem. Ou o que, do ponto de vista do analista, é o mesmo. É assim que ele apreende a historicidade do texto. Destaca-se aí a textualização do político, entendido discursivamente, a simbolização das relações de poder presentes no texto. Textualidade e discursividade. Quando falamos em historicidade, não pensamos a história refletida no texto, mas tratamos da historicidade do texto em sua materialidade. O que achamos de historicidade é o acontecimento do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele. Sem dúvida, há uma ligação entre história externa e historicidade do texto, trama de sentidos nele. Mas essa ligação não é direta, nem automática, nem funciona como uma relação de causa e efeito. Não vemos nos textos os conteúdos da história. Eles são tomados como discursos em cuja materialidade está inscrita a relação com a exterioridade. Entre a evidência empírica e o cálculo formal exato, trabalhamos na análise de discurso em uma região menos visível, menos óbvia e menos demonstrável, mas igualmente relevante, que é a da materialidade histórica da linguagem. O texto referido à discursividade é o vestígio mais importante desta materialidade, funcionando como uma unidade de análise, unidade que se estabelece pela historicidade, como unidade de sentidos em relação à situação. Dessa maneira, o texto não é definido pela sua extensão. Ele pode ter desde uma só letra até muitas frases, enunciando páginas, etc. Uma letra, O, escrita em uma porta, ao lado de outra, com a letra A, indicando-nos os banheiros masculino e feminino. É um texto, pois é uma unidade de sentido naquela situação. E isso refere em nossa memória o fato de que em nossa sociedade, em nossa história, a distinção masculino-feminino é significativa e é praticada socialmente até para distinguir lugares próprios e impróprios. Por isso, O tem seu sentido, tem sua historicidade, resulta em um trabalho de interpretação. Do mesmo modo, Vote Sem Medo tem seus sentidos, dos quais apontamos alguns. Mas um texto pode ser também todo um livro que faz sentido na situação literária, apresentando-se como um romance, por exemplo. Portanto, não é a extensão que delimita o que é um texto.
Como dissemos, é o fato de, ao ser referido, a discursividade constrói uma unidade em relação à situação. Ser escrito ou oral também não muda a definição do texto, como a materialidade conta. Certamente, um texto escrito e um oral significam de modo específico particular as suas propriedades materiais, mas ambos são textos. Se o texto é a unidade de análise, só pode sê-lo porque representa uma contrapartida à unidade teórica, o discurso definido como efeito de sentidos entre locutores. O texto é texto porque significa. Então, para a análise do discurso, o que interessa não é a organização linguística do texto, mas como o texto organiza a relação da língua com a história no trabalho significante do sujeito em sua relação com o mundo. É dessa maneira sua unidade linguística histórica. Consideramos o texto não apenas como um dado linguístico, com suas marcas, organização, etc., mas como um fato discursivo, trazendo a memória para a consideração dos elementos submetidos à análise. São os fatos que nos permitem chegar à memória da língua. Desse modo, podemos compreender como o texto funciona enquanto objeto simbólico. Como os textos são fatos de linguagem, por excelência, os estudos que não tratam da textualidade não alcançam a relação com a memória da língua. Para compreender como se propõe a análise do discurso, o leitor deve se relacionar com os diferentes processos de significação que acontecem em um texto. Esses processos, por sua vez, são função de sua historicidade. Compreender como um texto funciona, como ele produz sentidos, é compreendê-lo enquanto objeto linguístico histórico. É explicitar como ele realiza a discursividade que o constitui. Os textos individualizam, como unidade, um conjunto de relações significativas. Eles são, assim, unidades complexas, constituem um todo que resulta de uma articulação da natureza linguística e histórica. Todo texto é heterogêneo quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos, imagem, som, grafia, etc., quanto à natureza das linguagens, oral, escrita, científica, literária, narrativa, descritiva, etc., quanto às posições do sujeito. Além disso, podemos considerar essas diferenças em função das formações discursivas. Em um texto, não encontramos apenas uma formação discursiva, pois ele pode ser atravessado por várias formações discursivas que nele se organizam em função de uma dominante. Segundo o que pensamos, o discurso é uma dispersão do texto e o texto é uma dispersão do sujeito. O sujeito se subjetiva de maneiras diferentes ao longo de um texto. Há pontos de subjetivação ao longo de toda a textualidade. O discurso universitário, por exemplo, se constitui de uma dispersão de textos, os de professores, alunos, funcionários, administradores, textos burocráticos, científicos, pedagógicos, etc. Toda essa textualidade faz parte do discurso universitário, inclusive os das eleições de cargos de direção, reitoria, etc. Por outro lado, mesmo os textos ainda não escritos ou ditos poderão vir a compor esse conjunto de textos que compõem o que é discurso universitário. Daí que Maguignot, 1984, retoma Foucault, 1969. Dirá que o discurso é uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas, diríamos enunciativo-discursivas. Dizer discurso universitário não é tanto enviar a um conjunto de textos efetivos, mas a um conjunto virtual, a dos textos passíveis de serem produzidos conforme as coerções de uma formação discursiva. De tal modo que um texto, como o Vote Sem Medo, afixado no campus na época das eleições, para reitor faz parte do discurso universitário e de levar isto em conta. Assim, também outros enunciados que se produzem nas mesmas condições históricas e ideológicas também fazem parte desse discurso e se constituem relativamente às correções da formação em que se inscrevem. O discurso, por princípio, não se fecha, é um processo em curso. Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática. É nesse sentido que consideramos o discurso no conjunto das práticas que constituem a sociedade na história, com a diferença de que a prática discursiva se especifica por ser uma prática simbólica. Um sujeito não produz
só um discurso. Um discurso não é igual a um texto. Como vimos acima, na dispersão dos textos que constituem um discurso, a relação com as formações discursivas é fundamental. Por isso, no procedimento de análise, devemos procurar remeter os textos ao discurso e esclarecer as relações deste com as formações discursivas, pensando, por sua vez, as relações dessas com a ideologia. Este é o percurso que constitui as diferentes etapas da análise, passando-se da superfície linguística ao processo discursivo. Correspondentemente, passamos pela análise dos esquecimentos e chegamos mais perto do real dos sentidos na observação das posições dos sujeitos. Podemos então concluir que a análise do discurso não está interessada no texto em si como objeto final de sua explicação, mas como uma unidade que lhe permite ter acesso ao discurso. O trabalho do analista é percorrer a via pela qual a ordem do discurso se materializa na construção do texto e a da língua na ideologia. Isso corresponde a saber como o discurso se textualiza. O texto, como dissemos, é a unidade de análise afetada pelas condições de produção e é também o lugar da relação com a representação da linguagem, som, letra, espaço, dimensão direcionada, tamanho. Mas é também, e sobretudo, espaço significante, lugar de jogos de sentido, de trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade. Como todo objeto simbólico, ele é objeto de interpretação. O analista tem de compreender como ele produz sentidos, o que implica em saber tanto como ele pode ser lido, quanto como os sentidos estão nele. Na análise do discurso, não se toma o texto como ponto de partida absoluto, dadas as relações de sentidos, nem de chegada. Um texto é só uma peça de linguagem de um processo discursivo bem mais abrangente e é assim que deve ser considerado. Ele é um exemplar do discurso. Feita a análise, não é sobre o texto que falará o analista, mas sobre o discurso. Uma vez atingido o processo discursivo, que é responsável pelo modo como o texto significa, o texto ou textos particulares analisados desaparecem como referências específicas para dar lugar à compreensão de todo um processo discursivo do qual eles e outros que nem conhecemos são parte. Eles tampouco estão relacionados apenas aos processos discursivos que eram objeto daquela análise em particular e permanecem abertos a novas análises. O que temos como produto da análise é a compreensão dos processos de produção de sentidos e de constituição dos sujeitos em suas posições. A mediação de um dispositivo analítico, da teoria dos objetivos do analista, dão ao texto o seu estatuto como unidade de análise. Os textos, enquanto objetos que se constituem em materiais da análise de discurso, são provisórios. A duração do texto se dá, de um lado, empiricamente porque são constituídos de materiais tangíveis e, de outro, no trabalho de arquivo porque eles permanecem, são acondicionados como parte da memória institucionalizada. Feita a análise, no entanto, o analista prescinde dos textos. Uma vez atingido o processo discursivo, este é que dá ao analista as indicações de que ele necessita para compreender a produção dos sentidos. Os textos deixam de ser seus objetos. Autor e sujeito, o imaginário e o real. As distinções que estamos propondo estabelecem uma relação entre texto e discurso que tem uma sua contraparte na que fazemos entre autor e sujeito. O sujeito, diríamos, está para o discurso, assim como o autor está para o texto. Se a relação do sujeito com o texto é a da dispersão, no entanto, a autoria implica em disciplina, organização, unidade. Assim como definimos o discurso como um efeito de sentido entre locutores e consideramos, na sua contrapartida, o texto como sendo uma unidade que podemos empiricamente representar como tendo começo, meio e fim, uma superfície linguística fechada nela mesma, assim também consideramos que o sujeito como resultado da interpelação do indivíduo pela ideologia, mas o autor, no entanto, é a representação da unidade e delimita-se na prática social como uma função específica do sujeito. Como diz Vigneaus, 1979, o discurso não tem como função constituir
a representação de uma realidade. No entanto, ele funciona de modo a assegurar a permanência de uma certa representação. Para isso, diríamos: há, na base de todo o discurso, um projeto totalizante do sujeito, projeto que o converte em autor. O autor é o lugar em que se realiza esse projeto totalizante, o lugar em que se constrói a unidade do sujeito. Como o lugar da unidade é o texto, o sujeito se constitui como autor ao constituir o texto em sua unidade, com sua coerência e completude. Coerência e completude imaginárias. Creio que aqui é útil distinguir algo que faz parte da reflexão da análise do discurso como seu princípio. É a distinção entre real e imaginário. O que temos, em termos de real do discurso, é a descontinuidade, a dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco, a contradição, constitutivas tanto do sujeito como do sentido. De outro lado, a nível de representação, temos a unidade, a completude, a coerência, o claro e distinto, a não contradição, na instância do imaginário. É por essa articulação necessária e sempre presente entre o real e o imaginário que o discurso funciona, e também dessa natureza a distinção, relação necessária, entre discurso e texto, sujeito e autor. Trata-se de considerar a unidade imaginária na dispersão real. De um lado, a dispersão dos textos e do sujeito, de outro, a unidade do discurso e a identidade do autor. Assim mesmo, se o próprio do discurso e do sujeito é sua incompletude, sua dispersão, e que um texto seja heterogêneo, pois pode ser afetado por distintas formações discursivas, diferentes posições do sujeito, ele é regido pela força do imaginário da unidade, estabelecendo-se uma relação de dominância de uma formação discursiva com as outras, na sua constituição. Esse é mais um efeito discursivo regido pelo imaginário, o que lhe dá uma direção ideológica, uma ancoragem política. Função autor. Podemos então dizer que a autoria é uma função do sujeito. A função autor, que é uma função discursiva do sujeito, estabelece-se ao lado de outras funções, essas enunciativas, que são o locutor e o enunciador, tal como os define Ducrot, 1984. O locutor é aquele que se representa como eu no discurso, e o enunciador é a perspectiva que esse eu constrói. O que é a função autor discursiva, tal como a conhecemos? Para responder, vamos fazer um contorno com Foucault, 1971. Segundo Foucault, 1971, há processos internos de controle do discurso que se dão a título de princípios de classificação, de ordenação, de distribuição, visando domesticar a dimensão de acontecimentos e de acaso do discurso. Normatizando-o, diríamos. Tal controle pode ser observado em noções como as de comentário, de disciplina e justamente na de autor. Essas noções têm um papel multidisciplinador, mas têm também função restritiva e coerciva. O autor é, então, considerado como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como fulcro de sua coerência. Mas para Foucault, o princípio da autoria não vale para tudo nem de forma constante. Há discursos como as conversas, receitas, decretos, contratos que precisam de quem o assine, mas, segundo Foucault, não de autores. Em meu trabalho desbloqueei essa noção de modo a considerar a diferença de Foucault que a própria unidade do texto é efetivo discursivo que deriva do princípio da autoria. Dessa maneira, atribuímos um alcance maior e que especifica o princípio da autoria como necessário para qualquer discurso, colocando-o na origem da textualidade. Em outras palavras, um texto pode até não ter um autor específico, mas, pela função autor, sempre se imputa uma autoria a ele. Retomamos então Foucault. O princípio do autor limita acaso do discurso pelo jogo de uma identidade que tem a forma da individualidade e do eu.
É assim que pensamos a autoria como uma função discursiva. Se o locutor se representa como um eu no discurso e o enunciador é a perspectiva que esse eu assume, a função discursiva autor é a função que esse eu assume enquanto produtor de linguagem, produtor de texto. Ele é, das dimensões do sujeito, a que está mais determinada pela exterioridade, contexto sócio-histórico, e mais afetada pelas exigências de coerência, não contradição, responsabilidade e etc. Sendo a autoria a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, ela está mais submetida às regras das instituições e nelas são mais visíveis os procedimentos disciplinares. Se o sujeito é opaco e os discursos não é transparente, no entanto, o texto deve ser coerente, não contraditório e o seu autor deve ser visível, colocando-se na origem de seu dizer. E do autor que se exige coerência, respeito às normas estabelecidas, explicitação, clareza, conhecimento das regras textuais, originalidade, relevância e, entre outras coisas, unidade, não contradição, progressão e duração de seu discurso, ou melhor, de seu texto. Essas exigências têm uma finalidade. Elas procuram tornar o sujeito visível enquanto autor, com suas intenções, objetivos, direção argumentativa. Um sujeito visível é calculável, identificável, controlável. Como autor, o sujeito, ao mesmo tempo em que reconhece uma exterioridade à qual ele deve se referir, ele também se remete à sua interioridade, construindo, desse modo, sua identidade como autor, trabalhando a articulação interioridade-exterioridade. Ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo que ele implica. A esse processo chamei, Orlandi, 1988, assunção da autoria. Segundo ela, o autor é o sujeito que, tendo o domínio de certos mecanismos discursivos, representa, pela linguagem, esse papel na ordem em que está inscrito, na posição em que se constitui, assumindo a responsabilidade pelo que diz, como diz, etc. Não basta falar para ser autor. A assunção da autoria implica uma inserção do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social. Aprende a se representar como autor e assumir, diante das instâncias institucionais, esse papel social na sua relação com a linguagem. Constituir-se e mostrar-se autor. Orlandi, 1988. O sujeito precisa passar da multiplicidade de representações possíveis para a organização dessa dispersão num todo coerente, apresentando-se como autor, responsável pela unidade e coerência do que diz. Essa representação do sujeito, ou melhor, essa sua função, tem seu solo correspondente, que é o leitor. De tal modo, isso é assim que cobra-se do leitor um modo de leitura específico, pois ele está, como o autor, afetado pela sua inserção no social e na história. O leitor tem sua identidade configurada enquanto tal pelo lugar social em que define sua leitura, pela qual, aliás, ele é considerado responsável. Isso varia segundo a forma histórica, tal como para a autoria. Não se é autor ou leitor do mesmo modo na Idade Média e hoje. Entre outras coisas, porque a relação com a interpretação é diferente nas diferentes épocas, assim como também é diferente o modo de constituição do sujeito nos modos como ele se individualiza, se identifica na relação com as diferentes instituições, em diferentes formas sociais tomadas na história. Trabalham aí as diferentes formas de confronto do político com o simbólico. A análise, dispositivo e procedimentos. Os procedimentos de análise do discurso têm a noção de funcionamento como central, levando o analista a compreendê-lo pela observação dos processos e mecanismos de constituição de sentidos e dos sujeitos, lançando mão da paráfrase e da metáfora como elementos que permitem um certo grau de operacionalização dos conceitos. Vamos aqui retomar o que já referimos no item
uma questão de método, a saber que é a análise se faz por etapas que correspondem à tomada em consideração de propriedades do discurso referidas a seu funcionamento. E vamos cotejar as etapas com os procedimentos que dão forma ao discurso. Essas etapas de análise têm como seu correlato o percurso que nos faz passar do texto ao discurso, no contato com o corpus, o material empírico. Estas são assim dispostas em sua correlação. Primeira etapa: passagem da superfície linguística para o objeto discursivo, ou seja, texto, discurso, para formação discursiva. Segunda etapa: da passagem objeto discursivo para o processo discursivo, ou seja, formação discursiva para a formação ideológica. Na primeira etapa, o analista, no contato com o texto, procura ver nele sua discursividade, incidindo um primeiro lance de análise, de natureza linguística e enunciativa. Constrói um objeto discursivo em que já está considerado o esquecimento, número 2, da instância da enunciação, desfazendo assim a ilusão de que aquilo que foi dito só poderá sê-lo daquela maneira. Desnaturaliza-se a relação palavra-coisa. Nesse momento da análise é fundamental o trabalho com as paráfrases, sinonímias, relações do dizer e não dizer. Esta etapa prepara o analista para que ele comece a vislumbrar a configuração das formações discursivas que estão dominando a prática discursiva em questão. O que ele faz é tornar visível o fato de que, ao longo do dizer, se formam famílias parafrásticas relacionando o que foi dito com o que não foi dito, com o que poderia ser dito. Estes outros dizeres aí, observados, dão as delimitações das formações discursivas que intervêm, dizendo as palavras significarem de maneira X ou Y. Na segunda etapa, a partir do objeto discursivo, o analista vai incidir uma análise que procura relacionar as formações discursivas distintas, que pode ter se delineado no jogo dos sentidos observado pela análise do processo de significação, paráfrase, sinonímia, etc., com a formação ideológica que regem as relações. Aí é que ele atinge a constituição dos processos discursivos responsáveis pelos efeitos dos sentidos produzidos naquele material simbólico, de cuja formulação o analista partiu. Ao longo de todo o procedimento analítico, ao lado dos mecanismos parafrásticos, cabe ao analista observar que chamamos efeitos metafóricos. A definição do efeito metafórico permite-nos, pondo em relação discurso e língua, objetivar na análise o modo de articulação entre estrutura e acontecimento. O efeito metafórico, nos diz Peixot, 1969, é o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, lembrando que este deslizamento de sentido entre X e Y é constitutivo tanto no sentido designado por X como por Y. Como este efeito é característico das línguas naturais, por oposição aos códigos e às línguas artificiais, podemos dizer que não há linguagem sem esses deslizes. Logo, não há língua que não ofereça lugar à interpretação. Em outras palavras, a interpretação é constitutiva da própria língua. E onde está a interpretação, está a relação da língua com a história para significar. A metáfora é a constitutiva do processo mesmo de produção de sentido e da constituição do sujeito. Falamos da metáfora não vista como desvio, mas como transferência. Na representação abaixo, podemos observar o trabalho produzido pelo deslize, a deriva, pelo efeito metafórico, lugar da interpretação e da historicidade. Nessa representação, o ponto de partida A, B, C, D e o ponto de chegada E, F, G, H, através dos deslizamentos de sentido, efeitos metafóricos, que se deram
de próximo em próximo, são totalmente diferentes, mas essa diferença é sustentada em um mesmo ponto que desliza de próximo em próximo, o que nos leva a dizer que há um mesmo nessa diferença. O processo de produção de sentidos está sujeito ao deslize, havendo sempre um outro possível que o constitui. Como dissemos, o deslize de A para E faz parte do sentido de A, E, D, E. Tanto o diferente como o mesmo são produção da história, são afetados pelo efeito metafórico. Na representação dessa figura, vemos aí a historicidade representada pelos deslizes produzidos nas relações de paráfrase que instalam o dizer na articulação de diferentes formações discursivas, submetendo-os à metáfora, transferências, aos deslocamentos possíveis outros. Falamos a mesma língua, mas falamos diferente. Dizemos as mesmas palavras, mas elas podem significar diferente. As palavras remetem a discursos que derivam seus sentidos das formações discursivas, regiões do interdiscurso que, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. Como dissemos, o interdiscurso significa justamente a relação do discurso com a multiplicidade de discursos, ou seja, ele é um conjunto não discernível, não representável de discursos que sustentam a possibilidade mesma ao dizer sua memória. Representa, assim, a alteridade por excelência, o outro, a historicidade. Desse modo é que temos dito que a historicidade deve ser compreendida em análise de discurso como aquilo que faz com que os sentidos sejam os mesmos e também que eles se transformem. O efeito metafórico, deslize, próprio da ordem do simbólico, é lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade. Essa é a relação entre língua e discurso. A língua é pensada como um sistema sintático intrinsecamente possível do jogo e a discursividade como inscrição dos efeitos linguísticos materiais na história, como diz Michael Pescher, 1980. Efeitos materiais da história, deslizes, paráfrases, metáforas. Eis um conjunto de noções que sustentam a possibilidade de análise, num retorno contínuo do objeto de análise para a teoria. Num movimento constante de descrição e interpretação, o analista tece as intrincadas relações do discurso, da língua, do sujeito, dos sentidos, articulando ideologia e inconsciente. Esse modo de conceder o deslize, efeito metafórico, como parte do funcionamento discursivo, liga-se à maneira de se conceber a ideologia. Pensando-se a interpretação como efeito, apontamos-nos para o discurso duplo e uno. Essa duplicidade faz referir um discurso a um discurso outro para que ele faça sentido. Na psicanálise, isso envolve o inconsciente. Na análise do discurso, envolve também a ideologia. Essa duplicidade, esse equívoco, é trabalhado com a questão ideológica fundamental, pensando a relação material do discurso à língua e a da ideologia ao inconsciente. É nesse lugar em que a língua e a história se ligam pelo equívoco. Lugar dos deslizes dos sentidos com o efeito metafórico que se define o trabalho ideológico, o trabalho da interpretação. Como esse efeito que constitui os sentidos constitui também os sujeitos, podemos dizer que a metáfora está na base de constituição dos sentidos e dos sujeitos. Essas características dos mecanismos discursivos, esses efeitos e articulações devem estar presentes no modo como o analista constrói seu dispositivo, de modo que aqui o deslocamento produzido pelo dispositivo em seu olhar leitor trabalha a interpretação enquanto exposição do sujeito à historicidade, ao equívoco ou à ideologia, na sua relação com o simbólico. Nas condições de produção desse dispositivo, deve ainda entrar a questão feita pelo analista, pois ela é que o orienta na construção do fato que ele vai analisar, determinando assim as características do material simbólico que ele submeterá à sua observação. No exemplo analisado, teríamos vote sem medo e vote com medo.
onde observar os deslizes se, com, medo, coragem, tendo como condições de produção o campus e como questão do analista, sendo as posições em jogo autodenominadas de esquerda, de que posição política, acadêmica, partidária, material, real, está fazendo esses sujeitos. Que efeitos de sentido são aí produzidos, que propriedades estão sendo constituídas, atribuídas para os eleitores. O dito e o não dito. Se as novas maneiras de ler, inauguradas pelo dispositivo teórico de análise do discurso, nos indicam que o dizer tem relação com o não dizer, isso deve ser acolhido metodologicamente e praticado na análise. O não dizer tem sido objeto de reflexão de alguns linguistas, dos quais tomo como exemplo o trabalho desenvolvido por Ducrot, 1972, distinguindo na origem de sua reflexão como diferentes formas de não dizer, o implícito, o pressuposto e o subentendido. Este autor vai separar aquilo que deriva propriamente da instância da linguagem, pressuposto, daquilo que se dá em um contexto subentendido. Se digo deixei de fumar, o pressuposto é que eu fumava antes, ou seja, não posso dizer que deixei de fumar se não fumava antes. O posto, o dito, traz consigo necessariamente esse pressuposto, não dito, mas presente. Mas o motivo, por exemplo, fica como subentendido. Pode-se pensar que é porque me fazia mal? Pode ser também que não seja essa razão. O subentendido depende do contexto. Não pode ser asseverado como necessariamente ligado ao dito. Essa teoria, a da semântica argumentativa, desenvolve-se aprofundando certas noções, modificando outras, mas também o fato de que o não dito é subsidiário ao dito. De alguma forma, o complementa, acrescentando-se. De todo modo, sabe-se por aí que, ao longo do dizer, há toda uma margem de não ditos que também significam. Na análise de discurso, há noções que encampam o não dizer, a noção de interdiscurso, a de ideologia e a de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer um não dizer necessário. Quando se diz X, o não dito Y permanece como uma relação de sentido que informa o dizer de X. Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma outra. Terra significa, pela sua diferença com terra com T maiúsculo. Com coragem significa pela sua relação com sem medo. Além disso, o que já foi dito, mas já foi esquecido, tem um efeito sobre o dizer que se atualiza em uma formulação. Em outras palavras, o interdiscurso determina o intradiscurso. O dizer presentificado se sustenta na memória, ausência discursiva. Vale lembrar que há outra forma de se trabalhar o não dito na análise do discurso. Trata-se do silêncio. Orlandin, 1993. Este pode ser pensado como a respiração da significação, lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. É o silêncio como horizonte, como imanência do sentido. Esta é uma das formas de silêncio, a que chamamos silêncio fundador, silêncio que indica que o sentido que pode ser outro. Mas há outras formas de silêncio que atravessam as palavras, que falam por elas, que as calam. Desse modo, distinguimos o silêncio fundador, que, como dizemos, faz com que o dizer signifique, e o silenciamento, ou política de silêncio, que, por sua vez, se divide em silêncio constitutivo, pois uma palavra apaga a outra palavra, para dizer é preciso não dizer, se digo sem medo, não digo com coragem. E o silêncio local, que é a censura, aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura, é o que faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer. Numa ditadura, não se diz a palavra ditadura. Não porque não se saiba, mas porque
não se pode dizê-lo. As relações de poder de uma sociedade com a nossa produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre silêncio acompanhado de palavras. Daí que, na análise, devemos observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc. Em nosso exemplo, cabe perguntar: o que vote sem medo silencia? O que ele não deixa dizer? Essas reflexões podem levar à seguinte questão: o não dizer significa, então, o analista pode tomar tudo o que não foi dito como relativo ao dito em análise? Não há limites para isso. Esta é uma questão de método. Partimos do dizer, de suas condições e da relação com a memória, com o saber discursivo para delinear as margens do não dito, que faz os contornos do dito significativamente. Não é tudo que não foi dito, é só o não dito relevante para aquela situação significativa. Não é, pois, uma questão de tudo ou nada, nem de critério positivo. Há recortes que mostram o não dizer que constitui o processo discursivo em questão em cada uma das nossas análises. Mas isso significa também que é preciso que a teoria e o método explicitem de que não dizer estamos falando, de como o consideramos e quais são os procedimentos para sua análise. Esses são os indicadores das diferenças entre, por exemplo, uma posição pragmática, uma posição enunciativa e uma posição discursiva. Não é do mesmo não dizer que estamos falando em cada uma dessas teorias. E a maneira de analisar o não dito em cada uma dessas difere e dá como resultado conclusões diferentes, como consequências diferentes a respeito de nossa compreensão dos sentidos dos sujeitos em sua relação com o simbólico, com a ideologia, com o inconsciente. Este é o ponto crucial das diferentes formas de análise da linguagem, pois, de certa forma, estão articuladas. Dois pontos. A. As diferentes concepções de língua, sistema abstrato, material ou empírico, sujeito a falhas, um todo perfeito, um sistema fechado em si mesmo. B. Diferentes naturezas da exterioridade, contexto, situação empírica, interdiscurso, condições de produção, circunstâncias de enunciação. C. Diferentes concepções do não dito, implícito, silêncio, implicatura, etc. No caso que analisamos, como dissemos ao dizer vote sem medo, estamos silenciando outro dizer, vote com coragem, que produziria sentidos em outra direção, de acordo com outra memória, significando outra posição dos sujeitos, etc. Além disso, saindo dessa família parafrástica, há outros dizeres que aí não são ditos e que significariam diferentemente. Por exemplo, expor o programa do candidato em relação a possíveis políticas educacionais, como em uma faixa que dissesse: vote no candidato X, vote na escola pública, ou vote no candidato Y, vote a favor da privatização. Esses seriam textos que fariam presente outras discursividades, que engajariam os candidatos em políticas universitárias mais definidas. Isso só para dar um exemplo de como o que não é dito e o que é silenciado constitui igualmente o sentido do que é dito. As palavras se acompanham de silêncio e são elas mesmas atravessadas de silêncio. Isso tem que fazer parte da observação do analista. Entre o dizer e o não dizer, desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual o sujeito se move. É preciso dar visibilidade a esse espaço através da análise baseada nos conceitos discursivos e em seus procedimentos de análise. A eleição do reitor naquele campo certamente foi decidida menos pelo que foi dito e muito mais pelo que não foi dito, mas foi sugerido ao calado, censurado, eficientemente. O enunciado, vote sem medo, na medida que evoca, sugere o
enunciado sem medo de ser feliz, próprio da formação discursiva do PT. Beneficia-se dessa relação sem dizê-la, produzindo um efeito que torna mais complexa a carga significante do voto sem medo, conjugando sentidos de discursividade equivocadas. Mais carregada é essa equivocidade. Se pensamos que o contorno político no campus é entre grupos de esquerda, o discurso, não esqueçamos, é efeito de sentido entre locutores. Tipologias e relações entre discursos. São muitos critérios pelos quais se constituem tipologias nas análises do discurso. Uma das mais comuns é a que reflete as distinções institucionais e suas normas. Temos então o discurso político, o jurídico, o religioso, o jornalístico, o pedagógico, o médico, o científico, com suas variáveis. O terapêutico, o místico, o didático, etc. Também as diferenças entre disciplinas podem estar na base de tipologias. O discurso histórico, sociológico, antropológico, o biológico, o da física, etc. Ainda diferenças relativas a estilo barroco, renascentista, etc. A gênero, narrativa, descrição, dissertação. Há subdivisões no interior dos já caracterizados em relação ao político, neoliberal, marxista, etc. E assim por diante. Não terminaríamos nunca de expor as ramificações de tipos e subtipos, variações, etc. Pois bem, ao analista, a tipologia pode até ser útil em alguns momentos, mas não faz parte de suas preocupações centrais. O que caracteriza o discurso, antes de tudo, não é seu tipo, é seu modo de funcionamento. Os tipos resultam eles mesmos de funcionamentos cristalizados que adquiriram uma visibilidade sobre uma rúbrica, uma etiqueta que resulta de fatores extradiscursivos, lógicos, psicológicos, sociológicos, etc. O que interessa primordialmente ao analista são as prioridades internas ao processo discursivo, condições, remissão a formações discursivas, modo de funcionamento. Certamente o fato de um discurso ser político estabelece um seu regime e validade e cabe ao analista detectar essa ordem, esse regime. Mas ele não o faz pela classificação a priori, discurso político, mas pela observação de seu funcionamento. Discursos a priori são tidos como políticos. Podem estar funcionando como tal. Assim é que, ao invés de estabelecer nas macrocaracterísticas derivadas de tipologias já estabelecidas, procurei estabelecer um critério para distinguir diferentes modos de funcionamento do discurso, tornando como referência elementos constitutivos de suas funções, condições de produção e sua relação com o modo de produção dos sentidos, com seus efeitos. Distingui assim, Orlandi, 1989. A. Discurso autoritário. Aquele em que a polissemia é contida. Referente esta apagado pela relação da linguagem que se estabelece e o locutor se coloca como agente exclusivo, apagando também sua relação com o interlocutor. B. Discurso polêmico. Aquele em que a polissemia é controlada. O referente é disputado pelos interlocutores e estes se mantêm em presença, numa relação tensa de disputa pelos sentidos. C. Discurso lúdico. Aquele em que a polissemia está aberta, o referente está presente como tal, sendo que os interlocutores se expõem aos efeitos dessas presenças inteiramente, não regulando sua relação com os sentidos. É interessante fazer algumas observações a uma tipologia como esta que propomos. Primeiramente, ela estabelece o princípio discursivo, pois não se faz a partir de caracterizações a priorísticas e externas, mas internas ao funcionamento do próprio discurso. A relação entre os sujeitos, a relação com os sentidos, a relação com o referente discursivo. Além disso, é importante dizer que as denominações lúdicas, autoritária, polêmica, não devem levar a pensar que se está julgando os sujeitos desses discursos. Não é um juízo de valor, é uma descrição do funcionamento discursivo em relação às suas determinações históricas, sociais e ideológicas. Não se deve assim tomar, por exemplo, o lúdico no sentido do brinquedo
mas do jogo de linguagem, polissemia, e não se deve tampouco tomar pejorativamente o autoritário como um traço de caráter do locutor, uma questão moralista, mas uma questão de fato simbólico, a injunção da paráfrase. As ilações feitas a partir da compreensão do funcionamento são resultado das interpretações do analista e devem estar apoiadas em um quadro teórico de referências. Dito isso, é preciso acrescentar que uma sociedade como a nossa, pela sua constituição, pela sua organização e funcionamento, pensando-se o conjunto de suas práticas e sua materialidade, tende a produzir a dominância do discurso autoritário, sendo lúdico o que vaza, por assim dizer, nos intervalos, derivas, margem das práticas sociais institucionais. O discurso polêmico é possível e configura-se como uma prática de resistência e afrontamento. Por outro lado, não há nunca um discurso puramente autoritário, lúdico ou polêmico. O que há são misturas, articulações, de modo que podemos dizer que um discurso tem um funcionamento dominante autoritário ou tende para o autoritário, para a paráfrase, etc. Aliás, o modo de se evitarem essas caracterizações é dizer, em relação aos modos de funcionamento discursivo que apontei acima, que o discurso em análise tende para a paráfrase ou para a monossemia, quando autoritário. Tende para a polissemia, quando lúdico, e se divide entre polissemia e paráfrase, quando polêmico. Assim, se evitam as etiquetas definidoras, que são interpretadas mais pela forte carga ideológica que palavras como autoritário, coragem, carregam do que pela sua remissão a um funcionamento discursivo. Resta dizer que há relações de múltiplas e diferentes naturezas entre diferentes discursos, e isso também é objeto de análise. Relações de exclusão, de inclusão, de sustentação mútua, de oposição, migração de elementos de um discurso para o outro, etc. Há casos em que esta relação é flagrante, sendo bastante visível, como nesse texto produzido por um doente mental, afetado por dois discursos, o do terapeuta e o da igreja. Os exemplos foram coletados por Ana Elisa Bastos Figueiredo na realização de seu doutorado, A Doença Mental e as Religiões Pentecostais, realizada na IPUB, na UFRJ. Eu tenho muita dor de cabeça. De noite eu não durmo. Eu choro. Eu sonho que minha mãe tinha morrido ontem. Eu choro de noite. Eu fico agoniado. Eu sonho com Iemanjá. Eu tenho uma doença na cabeça. A cabeça me dói. Eu choro. A igreja me ajuda. Minha cabeça para de chorar. Quando eu tô lá, esses caboclos não me perturba. Eu tenho fé em Deus. Eu quero também tomar meu remédio para mim ficar bom. Ou na desse outro, vivendo as mesmas condições. Eu vou internar por causa do problema da igreja em mim. Quando a pomba gira, baixa, eu caio. A gente chora na igreja. É o Espírito Santo. Ele mostra as coisas. Pelo procedimento analítico, em que trabalhamos com paráfrases, repetição e metáfora, deslize, vemos que há recortes que mostram essa repetição e deslocamento. Eu sonho que minha mãe tinha morrido, eu sonho com Iemanjá. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma doença na cabeça. Eu choro de noite, eu fico agoniado. Esses caboclos não me perturba. Minha cabeça dói. Minha cabeça chora. Onde dor de cabeça, doença na cabeça e caboclo se substituem. Temos ainda em posição parafrástica: choro de noite, fico agoniado, me perturba. Em uma posição sintética exemplar, minha cabeça chora, para de chorar. Em que dói e chora se substituem flagrantemente, quase como atos falhos.
Há uma sobreposição dos discursos religioso e terapêutico, em que o sujeito se significa, significando a doença mental de distintas maneiras, em diferentes modos de subjetivar-se. Por essa sobreposição, dor de cabeça, doença mental, caboclo, demônio, se equivalem. A sobreposição não significa que são iguais os sentidos de minha cabeça dói, minha cabeça chora. Há aí deslizamentos, efeitos metafóricos muito significativos que cabe ao terapeuta interpretar como os recursos teóricos disponíveis em seu domínio de conhecimento. Do mesmo modo, em A Pomba Gira Baixo, Eu Caio, A Gente Chora na Igreja, é o Espírito Santo. Pombagira e Espírito Santo se substituem num sincretismo religioso em que, novamente, duas variantes de discurso, no caso religioso, se relacionam mutuamente. Como dissemos, no texto que apresentamos como exemplo, as relações são até bastante visíveis, e em outros casos será menos visíveis, mas todo o texto é sempre uma unidade complexa. Não há texto, não há discurso que não esteja em relação com outros, que não forme um intrincado nó de discursividade. A natureza dessas relações é importantíssima para o analista. O leitor comum fica sob o efeito dessas relações. O analista, ou leitor que conhece o que é discurso, deve atravessá-los para, atrás da linearidade do texto, seja oral ou escrito, deslindando o novelo produzido por esses efeitos, encontrar o modo como se organizam os sentidos. Marcas, prioridades e características: o formal, o discursivo, o conteudista. Ao olhar os textos, o analista defronta-se com a necessidade de reconhecer em sua materialidade discursiva os indícios, vestígios, pistas dos processos de significação aí escritos. Ele parte desses indícios. No entanto, para praticar a análise de discurso, e não a análise linguística ou a análise de conteúdo, ele precisa ter em conta algumas distinções teóricas e metodológicas. Como a análise de discurso se constitui na relação de pressuposição com a linguística e nunca numa proximidade, porque se interessa pelo social e pelo histórico, como as ciências sociais. Ele também tem de mostrar os meios pelos quais se demarca delas em sua prática analítica. Diferencia-se da linguística porque não trata com as marcas formais, mas com propriedades discursivas materiais que referem a língua à história para significar relação, língua, exterioridade. Em uma palavra, a análise de discurso trabalha com as formas materiais que reúnem forma e conteúdo. As marcas formais em si não interessam diretamente ao analista. O que lhe interessa é o modo como elas estão no texto, como elas se encaram no discurso. Daí, o interesse do analista pela forma material que lhe permite chegar às propriedades discursivas. Uma marca como a negação só interessa ao analista enquanto propriedade, por exemplo, do discurso político polêmico, tal como podemos observar no exemplo de Courtenay, 1975. Não é de X que vem a violência, é de Y, que mostra a anterioridade de um discurso que afirma é de X que vem a violência, pensando-se que X é o socialismo e Y é o capitalismo. Podemos antever a forte investimento nas relações de sentido aí estabelecidas. De quem, afinal, vem a violência? Quais as posições, sujeito, que sustentam uma ou outra interpretação, X ou Y? Por outro lado, a diferença da análise de conteúdo, instrumento tradicional de análise de textos das ciências sociais, não é pelo conteúdo que chegamos à compreensão de como um objeto simbólico produz sentido. O conteúdo contido num texto serviria apenas como ilustração de algum ponto de vista já afirmado a Lures. No exemplo que demos mais acima, não é o conteúdo da palavra caboclo que interessa ao analista, mas a forma material caboclo com sua memória, com sua discursividade místico-religiosa, que, ao ser posta
na relação com cabeça, com o demônio, com a loucura, em um discurso como que o analisamos, produz seus efeitos de sentido. Não atravessamos o texto para extrair, através dele, um conteúdo. Paramos em sua materialidade discursiva para compreender como os sentidos e os sujeitos nele se constituem e seus interlocutores como efeitos de sentidos filiados a redes de significação. É assim que referimos quando dizemos que a análise linguística e a análise de conteúdo se trabalha com produtos e a análise do discurso com processos de constituição dos sujeitos e dos sentidos. Enunciação, pragmática, argumentação, discurso. Há uma proximidade em um trânsito constante entre esses campos de conhecimento. O que eles têm em comum é que os fatos de linguagem por eles tratados referem a linguagem ao seu exterior. A pragmática tem sido considerada de modo mais amplo, muitas vezes incluindo a enunciação, a argumentação e o discurso. Ora, é preciso distinguirem-se aí os fatos e os métodos e teorias. Do ponto de vista dos fatos, há muito em comum, na medida em que todos esses campos, pelo modo como consideram a linguagem, distingue-se de uma abordagem linguística imanente. No entanto, há diferenças bastante nítidas entre eles. A maneira como concebem o sujeito na enunciação, o sujeito é um sujeito origem de si. Na argumentação, o sujeito é um sujeito psicossocial. Na análise do discurso, como vimos, o sujeito é linguístico-histórico, constituído pelo esquecimento e pela ideologia. E o modo como definem o exterior. Na pragmática, o exterior é o fora e não o interdiscurso. Marcam as diferenças teóricas que de distintos procedimentos analíticos com suas consequências práticas diversificadas. Em suma, penso que o que faz a diferença é a própria noção de língua trabalhada na análise do discurso como um sistema sujeito a falhas e o da ideologia como constitutiva tanto do sujeito quanto da produção de sentidos.